E aí, galera, beleza? Tudo certo com vocês? Tranquilo? Vamos para mais uma aula aqui, ó. Visto que já estudamos, né, produtos notáveis, a gente passa a caminhar aí nesse conteúdo e chegamos à parte de fatorando polinômios, beleza? Então, olha só, para começar estudando fatoração de polinômios, eu quero fazer uma seguinte análise aqui com vocês. Olha só, eu peguei esse número 90, né? Eu peguei esse número 90 e falei o seguinte, olha, 90 é a mesma coisa de escrever 2 vezes 45. Então, o número 90 eu escrevi ele de uma outra forma. Agora, olha o seguinte, eu peguei o número 90 e escrevi ele de uma outra forma. 3 vezes 30. 3 vezes 30, 90. Peguei o número 90 e reescrevi ele de outra forma. 5 vezes 18, que é igual a 90. Peguei o número 90 e reescrevi ele de outra forma. 6 vezes 15. E, por final, escrevi ele dessa outra forma aqui, porque 9 vezes 10 é igual a 90. Vocês conseguem visualizar, né, que eu escrevi o número 90 como a multiplicação de dois fatores? Então, essa ideia é a mesma que nós vamos aplicar para a fatoração de polinômios. Ou seja, fatorar um polinômio é reescrever ele como a multiplicação de dois ou mais fatores. E aí eu venho com a leve definição aí de fatorar um número. Eu escrevi ali embaixo, ó, que fatorar um número significa escrevê-lo como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Essa mesma ideia eu quero que vocês guardem para o que nós vamos aplicar aqui embaixo, beleza? Então, olha só, a fatoração de polinômios, existem vários métodos para aplicar a fatoração de polinômios. O primeiro método que nós vamos utilizar é fazendo a aplicação de um fator comum em evidência, que nós vamos verificar aqui agora. Para direcionar vocês nesse aprendizado, eu fiz o seguinte esquema. Eu desenhei um retângulo, esse retângulo bem aí, bonitinho, lindo, e lancei a seguinte pergunta: qual é o perímetro desse retângulo? Mas antes de dizer qual é o perímetro desse retângulo, vocês sabem o que é o perímetro, beleza? Então vamos lá, ó. O perímetro é a soma de todos os lados, no caso dessa questão, nessa figura geométrica, beleza? Claro que o perímetro de um retângulo é diferente de um perímetro de um círculo. Por exemplo, você consegue somar todos os lados de um círculo, né? O círculo não tem lado, tranquilo? Então, é um outro método. Então, o perímetro, no caso, para esse retângulo bem aqui, é a soma de todos os lados. Agora, olha só, vem comigo. Olha só, esse retângulo bem aqui, eu fiz a seguinte divisão. Esse comprimento daqui até ali, eu chamei de x. Consequentemente, por esse lado ser paralelo a esse outro, né, esse lado aqui também é igual a x, beleza? E aí eu fiz o seguinte, chamei esse lado, né, esse comprimento de y. Consequentemente, pela mesma ideia, e também por ser paralelo àquele outro lado ali, o comprimento desse lado bem aqui é y. Beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Como eu havia dito, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, olha só, se esse lado bem aqui mede x e esse outro lado aqui mede x, então eu posso dizer que a soma desses dois lados, desse lado mais esse outro lado aqui, é 2x, certo? Então, olha só, 2 vezes x. X mais x, 2x. Agora falta eu somar esse lado com mais aquele outro lado. Então, eu vou colocar o mais bonitinho bem ali e vou somar y mais y é igual, né, a 2 vezes y, certo? Feito isso, eu vou imaginar o seguinte caso, né, o seguinte raciocínio. Tanto esse lado bem aqui, ó, tanto esse fator quanto esse outro fator, ele tem algo em comum. E eu consigo observar o que ele tem em comum é o número 2. Então, a aplicação do método por fator comum em evidência, eu vou fazer sempre da seguinte maneira. Eu vou pegar essa expressãozinha bonitinha bem aqui, vou reescrever ela bem aqui embaixo. Vou reescrever até de uma cor diferente, ó, preta. Vou reescrever essa expressão aqui, ó, é 2x mais 2y, certo?
Qual é o fator comum que eu disse aqui? Qual é o fator comum, né, dessas duas expressões? Não é o 2? Então, eu vou pegar o 2 e vou dividir por esse lado e vou dividir por esse lado. O número que eu faço a divisão é o que eu chamo de fator comum. Então, eu vou colocar o 2 bem aqui e vou abrir um parêntese, um 2 que vai multiplicar alguma coisa que vai estar dentro desse parêntese bem aqui. E aí eu vou efetuar essa operação. Olha só, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, é como se eu cortasse esse 2 com esse 2 bem ali. O que sobrou não foi o x? Então, o x eu vou vir e transcrever ele desse lado bem aqui. Esse sinal de mais, eu vou apenas reproduzir ele desse outro lado. Agora, eu vou aplicar a mesma coisa nessa expressão. 2 dividido por 2 igual a 1. 1 vezes y, y. Então, é como se eu cortasse isso bem daqui. Beleza? Então, o que sobrou? O y. Agora, vem comigo aqui, ó. Se eu aplicar a propriedade, lembrando que aqui é uma multiplicação, se eu aplicar a propriedade da distributiva, essa expressão vai retornar igual à original. Olha só, 2 vezes x é 2x, certo? Mais 2 vezes y, 2y. Então, eu fatorei colocando um fator comum em evidência. E esse daqui é o método que eu utilizo para fazer isso. Beleza? Facinho, tranquilo, nível easy, né? Olha só, vamos imaginar essa outra figura bem aqui, ó. Nessa outra figura, eu lancei a seguinte pergunta: qual a área dessa figura bem aí? E eu fiz a divisão dela da seguinte maneira, ó. Eu fiz uma divisão, eu dividi essa figura em duas. Esse primeiro lado eu chamei de... essa primeira área bem aqui eu chamei de área 1, essa segunda área eu chamei de área 2. E aí eu falei, ó, que a área 1, eu estou falando para vocês que a área 1 é um quadrado e a área 2 é um retângulo, beleza? Então, se é um quadrado, se aqui mede x, e eu estou dizendo para vocês que aqui mede x, consequentemente, por ser um quadrado, aqui mede x e aqui também mede x, certo? Então, aqui mede x, então esse outro ladinho bem aqui também mede o quê? X. Se eu estou dizendo para vocês que esse comprimento mede y, consequentemente, esse outro comprimento também mede y. Agora, nós vamos calcular a área dessa figura. Qual a área da figura número 1? A área da figura número 1 é x vezes x. X vezes x, x elevado ao quadrado. Eu tenho a área número 1. Agora, qual é a área da figura número 2? Ora, se aqui mede x, mais uma vez aqui mede x. Então, a área dessa figura, eu vou multiplicar x vezes y, que fica xy. Então, a área dessa figura vai ser o quê? X elevado ao quadrado mais xy. Agora, eu observo essa figura, né, e vou aplicar a fatoração por fator comum em evidência. Lembrando que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Beleza? X vezes x. E aí eu vou fazer o seguinte, vou reescrever essa expressão bem aqui, ó. É x elevado ao quadrado mais x vezes y. Vou colocar um sinal de igual. E aí eu lanço uma pergunta: qual é o fator que é comum tanto para esse membro quanto para esse outro membro aqui? Vocês concordam comigo que é o x? Certo? Não é o x? Então, se é o x, é justamente ele que eu vou dividir esse lado e esse outro lado. Então, eu vou dividir esse lado aqui por x, vou dividir esse outro lado aqui por x. Não foi a divisão que eu fiz por x, então ele é o meu fator comum em evidência. Então, eu vou multiplicar ele por alguma coisa que eu vou colocar dentro desses parênteses bem ali. Tranquilo? Então, eu vou dividir, ó. X elevado ao quadrado dividido por x. Lembra que eu falei que x elevado ao quadrado era x vezes x? Então, eu estou fazendo essa operação aqui. Beleza? Mas vamos aqui para uma outra ideia. Vocês concordam que aqui é uma divisão de potência? É x elevado ao quadrado dividido por x elevado a 1. Numa divisão de potência, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, nessa divisão aqui, eu vou conservar a base, a minha base, no caso, é x, e vou fazer a subtração dos expoentes. Que expoente? O 2 menos o 1. 2 menos o 1 é igual a 1.
o 1 fica subentendido que ele está aqui em cima. É como se eu cortasse esse daqui por esse daqui. E sobra quem? O xzinho, né? É como se eu cortasse esse daqui com esse daqui e sobra quem? Somente o x. Né? Esse sinal de mais, eu vou transferir ele para ali, ó, vou colocar o maisinho bonitinho ali, e agora eu vou dividir aqui, ó. Aqui é uma multiplicação, x dividido por x igual a 1. 1 vezes y fica igual a y, né? Olha só, aplicando a propriedade de potência. X elevado a 1 dividido por x. É a mesma coisa, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. 1 menos 1, x elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a quanto? A 1, beleza? Então, aqui vai sobrar somente quem? O y. Então, aqui eu vou reescrever o y. Agora, olha só. Essa expressão aqui, essa fatoração desse polinômio, ele tem que me remeter, certo? À minha expressão original. Vamos verificar isso? X vezes x, olha, x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, ó, x vezes y dá quem? Xy. Então, aqui eu apliquei o método de fator comum em evidência, beleza? Faço uma reflexão em relação a isso daí. Repitam esses processos que dá tudo certo. Vamos fazer mais alguns exemplos? Olha só, nessa parte de baixo aqui, a letra é feia, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. Beleza? Olha só, aqui eu tenho, ó, acompanha, 6 que multiplica o A, que multiplica o X, mais 8 que multiplica A, que multiplica o Y. Então, olha só, o método, o jeito que eu gosto de fazer, ó, jeito bem fácil, ó, vou escrever 6 vezes A vezes X, mais 8 vezes A vezes Y. Agora, eu vou analisar o seguinte, quais são os fatores que eu tenho em comum, bem aqui? Se a gente refletir um pouco, eu vejo que 6 é um número par e 8 também é um número par. Vocês concordam que eu posso dividir esse lado aqui por 2 e esse outro lado aqui por 2? Certo? Vocês concordam? Concordaram? Que beleza. Agora, eu não tenho só o 2, que é um fator comum. Eu não tenho só o 2. Sabe o outro termo que eu tenho em comum? O A. Olha só, eu tenho o ar bem aqui e também tenho o ar bem ali. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa expressão aqui, ó, por 2A. Porque, olha só, eu tenho um A aqui e tenho um A aqui. O 2 divide o 8 e o 2 também aqui, ó, divide o 6. Mas eu tenho que colocar o quê? O ar, porque ele também tem o ar. Então, olha só, o número que eu coloquei no denominador, né, é o que vai ser o meu fator comum. Então, eu vou vir bem aqui e escrever, ó, 2A. E aí, o que eu vou fazer? Vou multiplicar uma expressão que eu vou colocar o quê? Entre parênteses. Olha só, 6 dividido por 2 dá igual a quanto? A 3. Então, eu venho bem aqui e coloco 3 bonitinho. A dividido por A dá igual a quanto? A 1. Então, esse A vai embora com esse A. E esse 6 dividido por 2, né, fica igual a 3. Então, ficou o 3, que eu já escrevi de início, mais quem? Mais o x. Então, esse lado aqui sobrou quem? 3x. Então, eu venho bem aqui, ó, e coloco o x. Agora, o que eu faço? Vou pegar esse sinal de mais e transcrevê-lo ele bem aqui, ó, mais. Tranquilo? Olha só. Agora, 8 dividido por 2 dá igual a 4. Então, esse 8 divide por 2 e fica quem? O 4, bem ali. Certo? Então, eu vou vir bem aqui e escrever o 4, beleza? A letra tá feia, mas vocês estão entendendo, né? Esse A dividido por A dá igual a 1, né? A dividido por A, eu conservo a base e subtrai os expoentes. 1 menos 1, 0. Então, A elevado a 0 é igual a 1. Todo número que tem o expoente 0 é igual a 1, independente desse número. Pega a visão. Então, é a mesma coisa que eu dividisse isso por isso. E sobrou quem aqui desse lado aqui, ó? 4y. Então, sobrou 4y. Olha que maravilha. Terminei. Agora, olha só. Se eu aplicar a propriedade da distributiva, vai retornar a essa expressão original bem ali, ó. 2 vezes A vezes 3x dá 6AX. Então, esse meu primeiro aqui eu comprovei. Agora, vamos multiplicar, ó. 2 vezes A vezes 4y. 2 vezes 4, 8. A vezes y, AY. Então, aqui
né, é minha fatoração por fator comum em evidência. Qual é o meu fator comum? O 2A. Tranquilo? Agora a gente vem para essa parte bem aqui. Mas, professor, e agora? Olha só, vamos aplicar o método? Como é que eu ensinei? Transcreve a operação. Vamos lá. Ó. A elevado a 4 menos A elevado à terceira mais A elevado ao quadrado. Coloco o sinal de igual. E agora eu vou refletir. Vamos refletir juntos? Olha só. Qual é o fator que tem o menor expoente? Lembrando que a base é o que fica embaixo e o que fica em cima é o expoente. Então, o que tem o menor expoente é o 2. Então, é justamente esse A elevado ao quadrado que vai ser o meu fator comum. Então, eu vou dividir aqui ó, por A elevado ao quadrado, vou dividir essa parte aqui ó, por A ao quadrado e vou dividir aqui por A ao quadrado. E o que eu vou fazer? Ó? O A ao quadrado é o meu fator comum, que ele vai multiplicar alguma coisa que eu vou colocar dentro desse parêntese maravilhoso que eu escrevi ali. Então, olha só, vamos fazer essas operações aqui, ó. Olha só, todos esses processos nós vamos aplicar é divisão de potência de mesma base. Ó, divisão de potência de mesma base. Então, olha só, A elevado à quarta dividido por A elevado ao quadrado. Eu conservo a base, que é o A, e subtraio os expoentes. 4 menos 2 é igual a 2, beleza? Esse sinal de menos eu vou transcrever ele aqui. E agora eu vou aplicar o mesmo raciocínio de divisão de potência. Vou conservar a base, a minha base aqui é quem? A. Então, eu vou lá bonitinho, ó, esse A maravilhoso, ô, letra linda. Então, vamos lá, conservei a base e vou subtrair os expoentes. 3 menos 2 é igual a 1. Então, não vou colocar nada, porque o 1 né, não influencia em nada. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Quanto é que é aqui? Ó? Outra divisão de potência. A elevado ao quadrado dividido por A elevado ao quadrado. Vem aqui comigo, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. A elevado ao quadrado dividido por A elevado ao quadrado, né? Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 2 menos 2, 0. Todo número elevado a 0 é igual a quanto? Igual a 1. Então, é a mesma coisa, né? Se eu dividir qualquer número por ele mesmo, é a mesma coisa que 5 elevado a 0. 5 elevado a 0, 1. Tá vendo aí? Mr. M. Beleza? Então, A elevado ao quadrado dividido por A elevado ao quadrado. Vou transcrever esse sinal de mais aqui e vou aplicar o número 1 bem aí. Beleza, galerinha? Esse daí é o método, né? Fator comum em evidência. Beleza? O próximo vídeo eu vou fazer fatoração por agrupamento. Depois de fazer fatoração por agrupamento, eu vou fazer um outro vídeo só de resolução de exercícios para a gente fixar isso daí tudo direitinho. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Beijão e bons estudos. Até mais. Ó, não, quase que eu fui, hein? Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Fui!